Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nessa tarde para te fazer companhia em alguns minutos aqui na programação da Vibe Mundial FM. Hoje eu estou recebendo uma comunicadora novinha aqui na casa. Ela já passou por aqui antes e agora está de volta, a Silvia Patrícia. Bem-vinda, doutora Silvia Patrícia. Obrigada, Samira. Olá, querido ouvinte. Obrigada pela receptividade. É sempre um prazer imenso estar aqui na Vibe Mundial, com todo esse pique, toda essa energia e toda essa alegria contagiante. Obrigada. Teu programa tá em que horário? Quintas-feiras, 6h30 da manhã. Amanhã tem. Que horário? 6h30 da manhã. Acorda cedo, então não tem desculpa, dá para ouvir. Se perdeu, vai no YouTube que tá tudo lá. E você pode acompanhar esse programa também pelo YouTube da Vibe Mundial, agora, neste momento. Você pode acessar o YouTube direto, como pode também ir para o vibemundialfm.com.br. Lá, além de ouvir, você pode clicar no assistir ao vivo e vai ser direcionado para o nosso YouTube. É bem fácil. Simples assim, não é? Tá, amanhã tem programa Escola do Verbo. Isso mesmo. A Silvia Patrícia, ela é biomédica, ela atua em estética integrativa, fitoterapia e florais. Tem uma extensa formação na área da saúde, em psicobiologia, nutrição funcional e também interpretação de exames. Vamos conversar hoje? Vamos sim. Um pouco sobre saúde, vamos falar um pouco do teu trabalho e da Escola do Verbo, que é o nome do teu programa. Antes de mais nada, eu quero entender como que uma biomédica, uma terapeuta floral, trabalha na Escola do Verbo. É o verbo palavra? Isso, Samira. É uma história bem interessante, porque eu sou de formação biomédica, esteticista e cosmetóloga e sempre trabalhei na área da saúde com médicos, muito voltado aos tratamentos estéticos. Só que em determinado momento da minha vida, eu comecei a ficar muito doente. E eu procurava diversas especialidades médicas e eu não conseguia achar uma solução, uma resposta para o que eu sentia. Eu sentia uma dor de cabeça muito forte e os exames não mostravam nada. Então, em determinado momento da minha vida, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me responsabilizava pelo que eu estava sentindo e ia atrás de uma ajuda, ou eu iria estar fadada a tomar medicamentos cada vez mais fortes e que paravam de fazer efeito muito rápido. Então, quando eu tomei a decisão de parar, não parei com a medicina, eu tenho os meus médicos que cuidam de mim, né? Eu sou biomédica, seria um crime até eu falar que eu não tomo e que eu não me cuido com a medicina ocidental. Eu me cuido, eu tenho os médicos que me acompanham, mas eu me voltei para buscar o lado espiritual. Eu me voltei para entender o que acontecia no meu lado emocional. Porque a minha doença não existia no físico. Ela era uma doença que só me pegava 2, 3 vezes numa semana. Eu ficava de cama, não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar e estava cada vez piorando mais. Então, quando eu resolvi estudar medicina integrativa, a gente começa a ler muitas coisas, né? Existem muitos autores falando coisas diferentes e quando a gente se volta para essa busca do espiritual, a gente precisa encontrar as pessoas que falam conosco. Então, quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai assistir um vídeo, quando a gente vai ouvir alguém, a gente precisa ser tocada no coração por aquelas palavras. Então, eu recebi ajuda, mentoria de muitas pessoas, né? Uma das pessoas que me ajudou muito foi a Neide Margonari, do Laboratório dos Florais de Saint-Germain, a qual hoje eu sou professora oficial do sistema. E ela sempre dizia, né? Busca no teu íntimo, busca no teu interior, né? A cura está em você. E aí eu ficava meio contrariada, porque, querido ouvinte, a pessoa aqui, ela é capricorniana e biomédica. Então, assim, imagina a dificuldade que é para uma pessoa que foi moldada nos moldes tradicionais, né? Para entender a vida somente sob uma ótica, buscar algo diferente. Então, quando eu fui buscar algo diferente, eu comecei a estudar psicobiologia na Unifesp, né? Que é um curso livre, que é um curso aberto. E lá eu comecei a entender muitas questões. E eu li um livro
E nesse livro dizia assim, nós pensamos em palavras e as nossas palavras se tornam as nossas ações. Então, juntamente com o Walter, que é o meu ex-marido e companheiro de trajetória nessa minha busca de saúde, a gente fundou a Escola do Verbo em 2012 com o intuito de dar os cursos de terapia floral e atender pessoas no que a gente tinha um ambulatório de terapia floral e acupuntura na Praça da Sé, aqui na cidade de São Paulo. A Escola do Verbo, ela é exclusiva para os florais? Não, não. Ela começou para atender esse público, né, de florais, porque os florais foi o que me libertou, né, emocionalmente. Os florais foi a grande ferramenta que ressignificou a minha vida em todos os sentidos. E quando eu vi toda essa melhora em mim, né, São Tomé, ver para crer, né? Eu comecei a trabalhar e me dedicar ao próximo. Então, com o ambulatório e com o apoio, né, do Walter Richtbitter, que nós já tivemos programa aqui na Rádio Mundial, né? Se alguém ouve há bastante tempo, deve lembrar do programa O Caminho do Coração. E ele, como filósofo, ele estruturou toda a filosofia, né, de atendimentos e de tratamentos da Escola do Verbo. Então, era um ambulatório que fazia atendimento com fitoterapias florais, acupuntura e a conversa, né, a terapia em si. Como ele é filósofo, a terapia sempre fez parte. Então, a gente percebeu, e depois até li alguns artigos, que hoje a ciência preconiza que você não pode fazer um tratamento médico-medicamentoso sem fazer a terapia, sem falar sobre o teu problema. Porque precisamos falar. Isso, a fala é o que nos diferencia dos animais, né, Samira? Sim. Porque o animal se comunica, mas o ser humano fala. O ser humano viaja nos tempos verbais, ele vai ao passado, ele ressignifica, ele constrói o futuro. Então, é nesse quesito que foi fundada a Escola do Verbo. E é legal você falar que as palavras formam os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que a gente está pensando e não é palavra que está sendo formada. É palavra, gente. É um texto que a gente cria na cabeça, né? E é isso que dá força para a gente também. Ou o contrário. Isso. Ou fragiliza de uma vez. Isso. Através da terapia floral, você foi se tratando, você experienciou, então, na pele toda uma questão. Mas você começou a trabalhar com os florais de Saint-Germain ou você é formada também nos de Bach? Não. O único sistema de florais que eu já tomei na minha vida são os florais de Saint-Germain. Saint-Germain? Só esse sistema. Tá. O que diferencia esse sistema? Uma excelente pergunta. Eu já tomei dos dois, tá, gente? Os florais de Bach foram desenvolvidos pelo Dr. Bach na década de 30. A primeira pessoa que desenvolveu os florais no mundo e que criou o sistema de cura sutil pelas flores. A Neide Margonari, nascida em São Bernardo do Campo, ela, arquiteta, designer de interiores e artista plástica, ela fundamentou os florais num viés mais espiritual. Então, os florais de Saint-Germain, eles são ancorados por raios, né? E por mestres da grande fraternidade branca. Então, a gente tem um viés, floral, é essência feita de flor, mas o sintonizador de cada sistema é o que traz o diferencial para cada um dos sistemas. Então, o floral de Bach, hoje não temos mais o sintonizador do Dr. Bach, porque ele já faleceu. Hoje nós temos produtores dos florais de Bach, e, se não me engano, são 8 no mundo todo. No Brasil, nós temos dois sistemas de produtores diferentes de florais de Bach. Ah, sim. Muitas pessoas não sabem disso. Não sabia. Isso. Saint-Germain, nós temos os florais feitos pela sintonizadora Neide Margonari e que estão sendo agora ancorados pela sua filha, Thalita Margonari. Então, nós temos o sistema feito com flores nativas da Mata Atlântica, para padrões muito voltados aos padrões dos brasileiros. Então, é um floral brasileiro. É um floral brasileiro, um sistema de floral brasileiro. Nós temos 89 essências e nós temos essência para corrupção, para ganância, para quem é muito apressado e deixa tudo para a última hora. Qual é o brasileiro que faz o imposto de renda na data, né? Então, no Saint-Germain, a gente tem um floral para isso. Então, a gente tem padrões trabalhados nas flores pelo sistema de Saint-Germain que são muito parecidos com os padrões dos brasileiros. Que interessante isso, né? E é curiosíssimo. Então, mas eu não deixo o emocional de lado. Não. Trabalha com todo um padrão espiritual, Isso.
mas também com o emocional. Isso. Os florais, eles sempre vão contemplar o que a gente chama de corpos sutis, né? O floral, ele não atua em doente. Ele não atua em doença, ele vai atuar numa pessoa que pode estar saudável ou doente, porque ele não vai atuar no corpo físico, ele vai atuar nos corpos emocionais. Quando eu falei que eu tinha uma dor que não tinha causa, que eu fazia os exames e não aparecia, é disso que eu estava falando. A minha doença estava no meu corpo sutil, não tem um exame que vai dosar o quanto de raiva eu sinto, não tem um exame que vai dosar o quanto de mágoa eu sinto. Claro, a mágoa pode desestabilizar marcadores do teu fígado, claro, TGO, TGP, você pode ter, né, exames desequilibrados, não só por alimentação e estilo de vida, mas também por padrão emocional. Hoje a gente já sabe disso e a gente pode falar disso com bastante tranquilidade. E aí essa pessoa precisa se tratar nas duas esferas, ela precisa se tratar com o médico e precisa se tratar com o viés emocional também, no caso com os florais. E isso é integrativo. Isso é integrativo. Medicina integrativa é isso. É isso que a gente chama do integrativo. E tão importante, né? E o fitoterápico, você trabalha junto? Como que se dá o teu processo terapêutico? Isso. Na verdade, eu fiz um caminho contrário. Eu comecei com os florais. E aí, como eu buscava muitas respostas, né? Como que o floral trabalha, como que é a energia da flor. Complicadíssimo, né? Para quem é da área biomédica, complicadíssimo para quem é capricorniano entender, né, esse viés mais sutil. E aí eu comecei a estudar como autodidata, desenvolvi todo o meu curso de florais, estudei homeopatia, estudei antroposofia, estudei homotoxicologia, que são sistemas de medicamentos dinamizados, que são sutis também, mas são medicamentos. Florais não são medicamentos e fitoterápicos também são medicamentos. Então, hoje eu estou concluindo a minha pós-graduação em fitoterapia e plantas medicinais na USP, né? Então, nós temos bastante ciência envolvida nos estudos, mas nós também temos nos estudos as práticas integrativas. Então, a aromaterapia, nós estudamos recentemente fenomenologia botânica, né, que é algo que você pensa assim, o que é isso, né? Foi desenvolvida por Goethe e foi incorporada a um sistema de medicamentos dinamizados chamado antroposofia de Rudolf Steiner. Então, na fenomenologia botânica, a gente entende que a planta, ela nasce no melhor lugar onde ela precisa para se desenvolver. A planta desenvolve todo o seu sistema de defesa através da sua seiva, dos espinhos, das folhas, através de óleos essenciais. A planta ela vai se buscando, curvando a luz. A planta, na sua composição química, ela tem magnésio que absorve a luz e faz a fotossíntese. E nós temos ainda a aparência da planta. Então, pensa num bambu, ele é reto, né? E aí você pensa, a planta tem um corpo etérico sutil também. Quando você precisa de retidão na sua vida, se você tomar uma essência feita de um bambu, você vai trazer esse corpo etérico do bambu para a tua vida. Então, você não vai se desviar dos teus caminhos. E é uma então, coisa... age também nos corpos sutis. Age também nos corpos sutis. E aí, quando você pensa numa planta com todas as qualidades que ela tem de incorporar a luz e fazer a luz virar o alimento dela, é interessante porque nós também fazemos luz, né? No nosso organismo, nós geramos o ATP, né? Que é a produção de energia que explode em luz. A gente não vê isso, mas isso acontece. Então, a gente toma uma essência vibracional de uma planta que, né, foi feita a partir da luz. E quando a gente traz essa informação para o nosso corpo, a nossa geração de luz, que é o ATP, vai ser muito melhorada pela informação da luz da planta que nós estamos tomando. Eu já imaginei um raio de luz saltando pelos olhos. É isso aí. Que incrível, né? É incrível. E aí, respondendo a tua pergunta, eu fui estudar fitoterapia justamente para tentar fundamentar melhor na minha cabeça como que era essa questão sutil e vibracional. E eu consegui entender, compreender e mais do que isso, transcender a informação que eu recebi antes, né? De que, floral não faz nada, floral é placebo, floral você tem que acreditar para dar certo. Não é isso, não é isso. Realmente existe informação no vegetal e a gente consegue captar. E tá aí a prova, né? Nas suas consultas você avalia tudo que aquele paciente está precisando naquele momento. Isso. E aí eu faço um atendimento com fitoterápicos, com chás terapêuticos, né? As pessoas precisam entender que chás pode ser recreativo e chás terapêuticos. Às vezes você toma um chá achando que é terapêutico e não é,
né? Então, você precisa de um profissional capacitado para te instruir nesse quesito. Você vai trabalhar com os florais e, se for necessário, eu ainda indico outros tipos de terapias, que daí eu indico para colegas. Eu não faço tudo. Eu sou bem focada Nem no dá, meu né? trabalho, não dá. Nem dá. Vamos lá. Tem as áreas que você atua e que você tem ali todo um aparato no consultório. Mas não é tudo que a gente consegue, né? Não dá. É bem focada mesmo. É. Para você, quais são os pilares para a boa saúde? A boa saúde hoje, Samira, ela está muito com viés da Organização Mundial de Saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental, social. Você tem que estar bem em todas as esferas da sua vida para você dizer estou saudável. A maior parte de nós sempre está com um ou outro problema, né? E quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala justamente na responsabilidade que eu tenho de mobilizar todo o meu sistema fisiológico, espiritual, emocional para o meu bem-estar. Quando eu estou bem, quando eu me sinto bem, eu estou saudável, mesmo se eu estiver com alguma condição fisiológica que precise de um tratamento médico, medicamentoso, de uma cirurgia. Se eu estiver com o meu emocional bem, se eu estiver feliz, a chance desse tratamento médico, cirúrgico, dar certo é muito alta, né? A diferença entre uma pessoa que permite, que se cura, e uma pessoa que não se cura é que, por vezes, a pessoa que se cura, ela acredita e ela trabalha também junto com o profissional médico em direção a essa cura. Muita coisa depende do paciente, né? Muita coisa depende do paciente. Os Estados Unidos, na década de 50, eles já perceberam isso e foram eles que desenvolveram a medicina integrativa. Hoje ela se expandiu, ela não faz mais parte só do corpo médico, né? A gente tem a saúde integrativa, né? A gente tem as práticas integrativas e complementares hoje aí presentes, inclusive no SUS aqui no Brasil, né? Questões estéticas, que você também trabalha na área estética, como biomédica, né? A gente tem visto muitos biomédicos na área estética e isso é muito bom. Essas questões podem ser trabalhadas também com florais ou fitoterápicos? Com certeza, Samira. Excelente a tua pergunta, porque eu trabalho com uma estética com viés um pouco mais natural. Hoje a gente tem que cuidar bastante dos produtos de estética, dos cosméticos que você traz para a sua vida, né? Pela composição, se tem componentes tóxicos ou não, né? Você tem que estudar isso e saber de fato o que você está usando no teu corpo, no teu rosto, porque isso também vai influenciar na tua saúde. Eu estava estudando uma coisa muito interessante, Samira, que são os temperamentos, né? Na antroposofia se trabalha com temperamentos e um dos temperamentos são as pessoas que têm um temperamento melancólico. E essa pessoa com temperamento melancólico, a antroposofia diz que ela produz uma bile negra. Bile é um produto, né, derivado do fígado que ajuda na digestão, né, na separação dos metabólitos da alimentação. Só que para você gerar bile, você lembra que eu falei que o nosso corpo ele vai fazer um metabolismo e vai produzir luz? Para isso ele precisa do ferro. Então, uma das coisas que eu estava estudando essa semana, que aparece muitas pacientes com melasma, por isso eu estou falando o que eu estou falando, presta atenção quem tem melasma. E, geralmente, o temperamento das pessoas que têm melasma, ele é melancólico. Por quê? Porque quando você vai produzir ATP no teu organismo, ele é gerado por um fragmento de ferro. Quando você tem melasma, quando você é do temperamento melancólico, você vai gerar um pouquinho de ATP, um pouquinho de luz e muito do fragmento do ferro, que é o que pode se depositar na pele. Não tem estudos ainda, mas a gente está olhando se é isso. Quando você é dos outros temperamentos, colérico, sanguíneo, né? Você vai lá, gera o teu ATP, explode tudo e pronto. Mas o melancólico, ele guarda muito para si. Então, a gente também está olhando hoje um paciente com melasma através desse ponto de vista, de temperamentos, o que está acontecendo no organismo dele de modo sutil e vibracional, né? E como a gente pode ajudar esse temperamento melancólico com florais, com fitoterapia, o que ele deve fazer, o que ele deve retirar e o que ele deve introduzir na vida, na alimentação dele, nos padrões emocionais. Ó, que interessante, né? Muito.
Muita gente diz em níveis de estresse, e você está trazendo um outro ponto de vista Muito também. mais sutil, né, Samira? É mais sutil mesmo, né? É. Gente, que interessante. Mas você tem, através da Escola do Verbo, um curso, que é o seu curso oficial de florais de Saint-Germain, né? Esse curso é online? Samira, isso. Com a pandemia, em 2020, nós entramos na modalidade EAD, né? O mundo parou e nós não podíamos parar porque as pessoas estavam nos buscando e pedindo, né, a capacitação oficial nos Florais de Saint-Germain online. Nós temos, ele está numa plataforma, está disponível. É um curso livre. Qualquer pessoa pode se tornar terapeuta floral no Brasil, porque a terapia, os florais não são controlados pela Anvisa e não são medicamentos, né? Como eles são sutis e vibracionais, eles não têm nenhum risco de uso. Então, mesmo, eu vou fazer uma fórmula errada. Não existe floral errado, porque o floral sempre vai de encontro ao padrão do que a pessoa tem. Se você tomou um floral que não é recomendado para você, simplesmente você não vai ter efeito nenhum, mas você não vai ter um efeito deletério ou maléfico no teu organismo. Então, nesse sentido, a capacitação é livre, qualquer pessoa pode se tornar terapeuta floral. E hoje nós temos uma gama também de profissionais liberais, profissionais da área da saúde, dentistas, farmacêuticos, médicos, né, buscando a complementação, né, da sua formação para atuar de modo mais integrativo com seus pacientes. Então, nosso curso abrange todos os tipos de público e a nossa capacitação é bem completa. Eu estou vendo aqui, são 23 aulas? Isso, são 23 módulos de aulas, são Completinho. 32 horas aulas e eu ainda ofereço uma modalidade de... Não seria um estágio, seria um atendimento supervisionado em florais que eu vou pegando cada terapeuta, né? A gente divide em grupos de 10 terapeutas e eu pego pela mão cada um para direcionar os atendimentos. E eles fazem atendimentos online, eles encaminham os relatórios para mim tudo online e funciona super bem. Muito legal, né? Os florais de Saint-Germain, eles são bem assertivos também, né? São. É bem interessante. O curso é bem completinho, viu, gente? E tem assim, fala de floral em todas, mas traz também questões do ambiente, questões de sexualidade, que mais que eu vi aqui? As fórmulas, radiações eletromagnéticas que a gente Tá tomado, tá né? aí em todo lugar, né? Através dos florais a gente consegue amenizar no nosso organismo os efeitos das radiações? Conseguimos. Nós temos as essências. Eu tenho uma fórmula de floral chamada Detox. Eu vou falar sobre ela amanhã. Então, 6h30 da manhã na quinta-feira, quem quiser ouvir. Depois, se não puder ver no YouTube. Essa fórmula de floral chamada Detox, Detox energético, ela tem flores que elas trabalham tirando padrões erráticos. Então, a gente tem padrões de estagnação, que a gente trabalha com os florais, porque a radiação eletromagnética pode estagnar. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais, porque é uma aulinha um pouquinho chatinha e comprida, falar de radiação eletromagnética, que nós temos 2 tipos de radiação eletromagnética e, por vezes, as pessoas não sabem disso. Né? Então, é interessante, porque o floral, ele atua... não chega a anular essa energia, mas ele modula a sua energia para que você acione a tua capacidade de proteção interna para rearranjar o que a radiação eletromagnética desalinhou em você. E a gente quer isso para tudo, você sabe, né? Quem quiser te seguir nas redes sociais ou entrar em contato com você para atendimento, qual o caminho? Pode me chamar no meu WhatsApp. Eu mesma que vou falar com você, só não liga, tá? Me manda mensagem, a gente pode ligar, a gente combina, tá? O DDD é 11 9 9704 9922. Pode me chamar lá no Instagram da Escola do Verbo, Facebook da Escola do Verbo e pode entrar também direto no nosso site www.escoladoverbo.com.br e dar uma olhada na nossa linha de florais. A indicação é autoexplicativa e você com certeza vai achar uma fórmula lá pronta que cabe para um padrão que você necessita. Muito bom. Repetindo, o WhatsApp é código 11 99704 9922. 99704 9922. Acabou. Passa rápido, né? Rápido, maravilhoso. Ai, obrigada, viu, Silvia Patrícia, que tá aqui com a gente, toda
quinta-feira, às 6h30 da manhã, com o programa Escola do Verbo. Procura Escola do Verbo em todas as redes sociais, ela tá lá. Obrigada, viu? Obrigada, Samira. Um prazer inenarrável estar aqui com você nessa tarde muito agradável. Prazer te receber aqui. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, estaremos aqui de volta. Um grande beijo e até lá.